Olá pessoal, aqui é Sandra Gioff e junto com Thaís Carmona criei o Não Pode, um podcast para quem cansou de ouvir a desculpa que sabia que não podia fazer isso. E a cada episódio traremos casos reais e iremos explorar sob a ótica da psicologia e do direito se esse comportamento pode ou não pode. Então, se você também está cansado e quer levar mais respeito e educação para as organizações, ouça a gente e envie para quem ainda não sabe que não pode. Vamos lá? Vamos lá, Thaís, de novo a gente gravando aqui o Não Pode, né? Com esse objetivo de trazer alguns exemplos loucos das organizações e que parece tudo normal, né? Vamos lá, Sandra. Tem muita coisa que parece normal e não é. Tem muita coisa que é enraizada na cultura das pessoas e a gente ouve e se paralisa e acha que vai ficar chato reagir, mas na verdade são comportamentos errados, são comportamentos assediosos. Exatamente. A gente se acostumou. Então, se você está ouvindo a gente aí no podcast e quiser compartilhar um caso que você vivenciou, manda um e-mail para a gente, que vai estar aqui no finalzinho, para você olhar. E a gente responde do ponto de vista comportamental e jurídico ou legal, né? Se esse comportamento é um comportamento abusivo, se a gente está exagerando, que a gente sempre acha que está exagerando, né? Eu já vivi várias coisas nas organizações, falam, não, estou exagerando, eu tenho mimimi. Não sei se você também, na tua indústria aí, também já viveu, Thaís. Olha, a gente vê muito isso quando aparece uma ação trabalhista discutindo assédio, né? Isso, quando o assédio acontece na relação de trabalho, ele vai ser pode ser discutido numa ação trabalhista, e a postura da empresa normalmente é achar que aquilo não aconteceu, ou que existe um exagero, tem sempre uma outra versão. Pode acontecer daquilo não ter acontecido, da versão da empresa realmente estar correta e não ter acontecido nada, mas também acontece muita coisa. Muitas vezes essa ideia de um mimimi, não foi bem assim, é errada, é uma maneira de fugir de encarar o problema. Agora, já que eu falei em ação trabalhista, tem uma questão que para mim é muito relevante, né, eu já fui perguntada sobre isso várias vezes. Vale a pena entrar com uma ação trabalhista se você está numa situação de assédio, se você passa por uma situação de assédio? Bom, primeiro essa pergunta é individual, né, se a pessoa vai se sentir bem com essa solução ou não, pensando que ela pode ganhar, que ela pode perder e que se ela ganhar, o que ela vai ganhar é uma indenização material, né. Sim. Agora o seu desconforto de ter passado por aquilo vai melhorar diante de uma condenação material para a empresa? Para muitas pessoas sim, para outras não. Agora o que eu acho mais importante, e aí eu digo que eu acho que a ação trabalhista não vale a pena, mas não vale a pena não é pela ação em si, é porque quando se chega na ação, o Uhum. problema já aconteceu e já se chegou a uma situação sem retorno. Então eu acho que o momento de tratar é quando a coisa está acontecendo e não lá na frente na ação, né. Muitas vezes a pessoa perdeu o brilho de trabalhar no lugar que ela gostava, teve receio de falar alguma coisa e ser reprimida e acabou mudando de trabalho, enfim, eu acho que é esse o problema, né, e é isso que a gente precisa pensar em evitar. É. E hoje eu trouxe um tema bem cabeludo aqui para o não pode, tá? Deixa eu te contar o caso, é um caso real, obviamente, e é um caso que foi compartilhado comigo com esse objetivo de trazer aqui para o nosso canal, até para ajudar as pessoas a avaliar e entender. Então, o caso aconteceu com a executiva, tá? De uma empresa. O que acontece? Ela é a única mulher do board, a única mulher desse comitê executivo de alto nível hierárquico dentro da organização. E eles estavam se preparando para uma reunião dentro de uma sala do prédio da organização. E aí, o ar-condicionado estava ligado e ela estava com frio, ela falou: "Nossa, estou morrendo de frio". Tinha ali vários homens juntos, né, estava ela e mais alguns homens. E quando ela falou: "Estou morrendo de frio", um dos executivos virou para ela e falou assim: "Como assim? Não tá não, o bico do seu peito nem tá arrebitado".
Eu fiquei me imaginando ouvindo isso. Assim, se é comigo, eu acho que eu ia congelar, eu não consigo ser grossa, a gente estava falando sobre isso ainda há pouco, eu não consigo dar resposta, assim, de corte de cara, né. Mas se é comigo, Thaís, eu ia ficar muito, muito furiosa, eu ia ficar muito transtornada, envergonhada, porque falar do bico do peito da executiva, cara, eu achei, dos exemplos que eu já ouvi, esse é um dos mais graves e esdrúxulos, que já me compartilharam, né. Queria ouvir tua opinião aí como advogada, isso é um assédio? Pode ou não pode, né? Pode ou não pode fazer isso? Não pode. Ó, o chefe também não gostou. Vamos de novo. Pode ou não pode fazer isso, Sandra? Não pode. Com certeza não pode. Eh, a gente vê quando você terminou de contar a história, eu e você demos uma risadinha, né? A nossa risadinha é mais de perplexidade, Constrangimento. de constrangimento. Mas provavelmente essa risadinha aconteceu no ambiente também. Alguns achando que foi uma piada engraçada e outras pessoas achando que o comentário foi absolutamente infeliz, mas se sentindo desconfortável em fazer alguma coisa, né. Agora, a moça, que sofreu, a executiva, a moça não, né, a executiva que passou por isso, é natural que ela paralise. É muito comum o assediado paralisar, até porque você vai para o seu ambiente de trabalho, você não espera que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Ou, ainda que seja um ambiente que acabe acatando, ainda que implicitamente, esse tipo de atitude, você tem o direito de não passar por ela, né? E aí, como é que essa pessoa pode reagir? Ela pode paralisar e ficar muda. Uhum. Ela pode, apesar de estar muito desconfortável, dar risada também, né, não sei o que fazer. Então, jeito de fingir que não tá constrangida, né. Exatamente, não sei o que fazer, eu vou na onda, vou rir, dar uma risada aqui para parecer que não fiquei constrangida. Uhum. Como ela pode responder de uma maneira mais agressiva, Uhum. que eu não considero uma maneira adequada, que ela responder: "Daí, problema meu, você não tem nada a ver com isso. Sim. Por que você está me olhando?" Porque é uma resposta, é uma resposta. Ela está mostrando uma insatisfação com a maneira que ela foi tratada? Está. Mas não é uma resposta direcionada para que esse tipo de atitude acabe. Sim. Uma resposta adequada seria ela dizer, sei lá, vamos imaginar um nome para esse cidadão. Vamos botar no João. João. João, vamos lá. O João soltou essa pérola Pra Maria. para Maria. Maria responde para João. Se Maria já está segura para lidar com situações de assédio, o que Maria vai responder para João? Ela vai responder: João, acho a sua brincadeira muito inadequada no ambiente de trabalho e estou constrangida com ela. Eu peço que você não faça mais isso. Uhum. Mas é muito difícil a gente encarar a outra pessoa e falar assim. Tem que ter muito controle emocional, né. Tem que ter muito controle emocional, tem que não ter medo de ser desligado, Hum. porque a pessoa, se é um parceiro de trabalho, é mais fácil, mas se é alguém que tem uma relação de um nível superior, um nível hierárquico superior, fica muito mais Right. difícil. Uhum. Fica muito mais difícil. E esse é um ponto que eu bato muito. A gente tem que se habituar a reagir e dizer: "Não gostei da maneira que você falou comigo. Ela me deixa desconfortável. Peço que você não fale assim comigo." A gente tem que treinar, né, Thaís, a gente tem que A treinar. gente tem a gente tem que treinar, É. principalmente uma geração como a nossa, né. Talvez para gerações aí mais jovens,
seja um pouco mais fácil. Mas também a gente sempre vai ver essa questão de você estar falando com o superior e a coisa pegar mal para você que está tentando se defender, está tentando evitar que isso aconteça, que é um dos grandes medos, né? Uhum. Maria deve ter ficado muito constrangida. E assim, se a gente for pensar, Maria ficou com medo de alguma coisa, será que ela denunciou, né? Não denunciou, não denunciou, acredita? Não denunciou, não E a denunciou. fato, os outros homens que estavam na sala, ninguém defendeu Maria, que já é um problema também. E um outro homem, claro, a gente tem que treinar Maria para se posicionar, mas um outro homem também, que não compactua com esse comportamento, podia falar: "Fulano, espera aí, tá exagerando nessa brincadeira", né. Exatamente. Seria Na bom. verdade, a gente tem 3 pilares de educação aqui. Aham. Primeiro, né, não vamos colocar a coisa toda como a Maria saber se defender. Primeiro É João. primeiro a gente precisa treinar o João. É. Primeiro a gente tem que treinar o João, e isso passa por várias questões, né, qual é o ambiente da empresa, no histórico dele profissional, que tipo de ambiente ele passou, qual é o ambiente dele pessoal, familiar, enfim, porque que ele acha que falar isso tá tudo bem, é normal, e por que ele acha que falar isso A num Vanessa ambiente de que trabalho. ele acha, eu gostei dessa frase sua, que ele acha que ele tem o direito, né, E tá tá. tudo bem, porque ele Tá. acha que tá tudo bem. Então esse, eu acho que é o primeiro pilar de que a gente tem que pensar numa educação dentro da empresa, é ali com os assediadores. Sim, Eh, o segundo pilar é com a pessoa que é vítima, né. Como é que Maria. a gente Mania, essa pessoa precisa ser educada para denunciar e para reagir adequadamente, né. Como é que a gente consegue educar essa pessoa? Acima de tudo, dando um ambiente seguro para que ela faça isso, Sim. né. Aqui nessa empresa, nós denunciamos situações de assédio por Uhum. este caminho. As denúncias são tratadas com seriedade. Aqui Sim. nessa empresa, nós falamos se algo nos incomoda, né. Uhum. É difícil chegar nesse ponto, É. bastante difícil. E depois a gente tem que ter, como terceiro pilar, uma educação geral, né. Eu não vou eu falo em educar a vítima e o assediador, eu vou pensar em educar a vítima e o assediador, principalmente o assediador, quando um assédio já aconteceu, eu sei que foi o assediador. Sim. Senão eu não sei, aí eu vou educar a todos, e a todos eu vou educar para não ser assediador, para Uhum. saber lidar com a situação se for assediado, mas eu também vou educar para não aceitar o assédio ao meu redor, né. Sim. É a questão que você falou dos outros homens. Uhum. Nenhum dos outros homens se manifestou a favor Não. dela, Uhum. né. Mas O que às vezes pode acontecer é na hora ali ninguém falar nada, mas aí acabou a reunião, um deles procurá-la e falar: "Maria, não achei legal o comentário que o João fez sobre você". uhum. Dá um conforto, uma sensação de apoio para Maria? Talvez dá. Está coibindo este assédio de se repetir? Não Não. está, não está. Infelizmente não, né. É. E aí, vamos pensar um pouco no que aconteceu com a Maria, em termos de assédio. A gente tem o assédio moral e a gente Uhum. tem o assédio sexual. Isso. O assédio sexual, ele tem, 2 formas, basicamente, que é chantagem e intimidação. Tá. O assédio sexual por chantagem é quando a pessoa está sendo chantageada para ter uma relação sexual com Perfeito. outra, né, Uhum. para que aconteça alguma coisa. Então é aquela pressão, normalmente a pessoa fica, com receio de ser desligada, aquela coisa de só te promover se acontecer, enfim. Que Uhum. inclusive é crime, né, tá lá no Código Penal, é crime. Uhum. Mas
O que a gente vê mais na questão no ambiente trabalhista, é claro que esse assédio por chantagem acontece, infelizmente acontece sim. Agora, o que a gente vê com mais frequência é o segundo tipo de assédio sexual, que é por intimidação, que é a brincadeira infeliz com uma conotação sexual. Então, eh eh, essa, eh essa situação que a gente viu da Maria, ela é sim um assédio moral por um assédio de conotação sexual, né. Ah, entendi. E aí, nesse caso, não é crime? Nesse caso, é é crime também, né, Ah, mas aí se for para um patamar muito grave, para um patamar tá. muito grave. Uhum. Em geral, a intimidação acaba não sendo considerado crime, porque fica ali no ambiente da piada. Mas nesse Eh caso específico da Maria, com o João, se você fosse analisar, vamos supor que ela entrou com tenha entrado com o processo. Se você fosse lá o juiz e fosse analisar, você caracterizaria como crime ou como um assédio moral? Não caracterizaria como crime, porque ela não está sendo chantageada a Tá, nenhum favor sexual, entendi, tá. entendi. Uhum. E estou imaginando que todo mundo nessa sala está em pé de igualdade hierarquicamente, nem talvez Tá não bom. nem tenha como chantageá-la. Agora, com certeza, então não entenderia como crime, mas com certeza entenderia que houve um assédio moral Perfeito. por um assédio sexual de intimidação. Eu deixo a pessoa desconfortável ao fazer comentários de cunho sexual. Entendi, entendi. Não, perfeito. Tem um bom senso, né, e vamos falar aqui o comportamental. Tem o bom senso que isso já é um comentário bastante desagradável, né, até se fosse uma mulher falando para outra mulher, né, até se só tivesse mulher, porque, assim, a questão foi o frio, aí você falar do bico do peito da pessoa, assim, é bem vulgar, é bem agressivo, né. Sim, Agora, a gente olha aí uma questão de comportamento, você trouxe muito bem, que assim, qual a história de João? Não que a gente tenha que aceitar João, né, mas entender o que faz o João achar que ele tem o direito de fazer tal comentário. Além do João, que veio com a história para a organização, tem essa organização que tem uma cultura permissiva, porque imagina comigo, se isso acontece no nível hierárquico alto, e é o caso deles, imagina o povo que está lá embaixo. Imagina uma mulher com uma posição inferior, uma posição mais simples, operacional. O que que o João não pode falar para ela, ou se já fala, e o que que outros Joãos da vida estão aprendendo a falar, porque quando você escuta um comentário desse e acha que está tudo bem, e principalmente se outros estão rindo, assim, achando engraçado, você está reforçando um comportamento. Então tem uma questão aqui que me assusta muito, que talvez não seja uma questão pontual, infeliz de João, e sim um traço da cultura, de uma cultura machista, vamos colocar aqui, porque teve uma conotação também, na minha opinião, de gênero, né, que é colocar a mulher lá numa situação constrangedora. Você fala assim, como advogada, você concorda, mas tem uma questão aqui também de valores dessa organização que permite que um executivo tenha esse comportamento ou que um homem tenha chegado a executivo com essa história, entendeu? Porque isso não foi do dia para a noite. Então tem um trabalho muito grande aqui. É uma empresa que tem código de ética, é uma empresa que tem canal de denúncia. É claro que essa Maria não denunciou, essa Maria não falou nem para o líder dela, que é o presidente. E isso aqui vai numa crescente, reforçando outros comportamentos. Então tem um trabalho muito forte de reeducação e, na minha visão, como o RH que já fui, de penalizar o João, tanto do ponto de vista de um feedback, se eu sou liderança e fico sabendo, ou se eu sou um par e estou sabendo, eu vou fazer queixa, eu vou fazer uma reclamação. Não sei nem se a palavra queixa se aplica, mas uma reclamação, ainda sou mais antiga, né, antiga de falar queixa. Vai fazer queixa. entrar no dicionário. É. Mas se eu sou líder de João, primeiro, assim, eu acho que eu nem trabalharia com o João já não seria meu colaborador com esse comportamento, mas
Se eu sou líder de João, o João fez isso a primeira vez, eu ia dar um bom feedback para ele e, obviamente, isso ia impactar na avaliação, porque eu não comungo com esses valores. É completamente deselegante, desagradável, inapropriado. Concorda? Eu concordo. Agora, Sandra, se você fosse líder do João, será que você ficaria sabendo? É, não ficaria sabendo. Porque, olha só, engraçado, nem Maria e nem os coleguinhas de Maria falaram para o presidente que João teve esse comportamento. O que que isso diz para a gente da cultura? Eu acho que diz duas coisas. Provavelmente uma cultura permissiva, mas já vou falar sobre isso. Não acho que este ato do João, isoladamente, seja suficiente para a gente presumir uma cultura permissiva. E também dá, para mim, claramente, uma ideia de insegurança em fazer alguma coisa, né? Aí nessa insegurança a gente pode colocar insegurança por receio de não ser ouvida, insegurança por receio de falar e não acontecer absolutamente nada, né? O João não ter essa conversa de feedback de que isso não é permitido na empresa, e a insegurança de acabar tendo ela, a Maria, uma imagem afetada. Ai, a Maria não sabe lidar com brincadeira, fez um escarcéu por conta de uma bobagem, né? Vai ter gente que vai pensar isso. Com certeza vai ser com certeza vai ser o pensamento do João, né? Sim. Agora, a cultura permissiva. Quando você fala para mim que Maria é uma executiva, João é um executivo, que a pessoa acima deles seria o presidente da empresa, né? Claramente a gente vê que isso aconteceu dentro da alta administração da empresa. Acontecer dentro da alta administração da empresa, por mais estranho que pareça, não necessariamente quer dizer que a empresa como um todo tenha essa cultura. Porque muitas vezes, no caso de um executivo, essa brincadeira acaba acontecendo ali entre os pares, entre um ambiente que ele não está tão exposto ao restante da empresa, né? E eu diria que João até, talvez, né, é muito mais provável que ele não enxergue que isso foi inadequado, mas talvez ele até enxergue que não é o mais adequado, mas se sinta muito seguro por estar numa posição tão elevada, né? Quanto mais elevado o cargo do assediador, maior a probabilidade dele se sentir confortável para assediar por achar que não vai ser substituído, que não vai ser trocado, né? O ambiente da empresa. Eu concordo plenamente com o que você falou, apesar de eu dizer, né, aqui que talvez por ter sido no ambiente de alto executivo, isso não se reflita no restante da empresa. Sim, o comportamento das pessoas acaba se refletindo no comportamento da empresa, porque se eu tenho um superior que assedia, eu vou entender que eu posso assediar também. Exatamente. Aqui tá tudo bem fazer a piada do seio, né? Que não aconteceu nada e aí não ficou arrebitado, como você disse, e aí pode ficar com frio. E outras piadas, e esse que a gente está aqui falando no gênero de assédio na brincadeira, que não é brincadeira, que não tem graça nenhuma, mas às vezes ele é de um tratamento duro. Sim. Né? De chamar, de desvalorizar a pessoa, de chamar a pessoa de burra, de chamar a pessoa de incompetente, de perseguir a pessoa, de dar para a pessoa um volume de atividades muito mais que o razoável que não dá para os outros, ou de deixar colocar a pessoa meio de canto, desocupada, enfim. Todas essas atitudes que fazem o empregado se sentir desconfortável no ambiente de trabalho, né? Sim. E isso, quanto mais isso acontece, mais se entende o ambiente como permissivo e mais se faz
e menos se tem coragem de denunciar. Exato. Porque se eu estou numa instituição que já incorporou esse comportamento, é muito difícil para mim acreditar que a minha denúncia vai ser levada a sério e que alguma coisa vai acontecer. Exato. E aí tem uma coisa, né, nos estudos de cultura, os estudiosos falam muito, me conta uma piada da sua empresa que eu vou entender a cultura. As piadas dizem muito sobre a cultura. E aí tem aqui uma informação de que essa pessoa, ela costuma ter piadas de cunho sexual com homens e mulheres, tá? Que já demonstra aí uma certa abertura, né, um passar dos limites que eu acho que não deveria. E pensando no exemplo que você falou bem, assim, puxa, se eu estou demonstrando esse comportamento, outras pessoas estão entendendo o que pode. Quando a gente olha lá no Edgar Schein, traz muito essa visão de cultura organizacional, aliás, foi quem criou esse termo, cultura organizacional, ele traz claramente que um dos elementos muito fortes para solidificar uma cultura, seja para o bem ou para o mal, é a liderança. E é a liderança no comportamento dela, ou seja, o que ela faz, o que é observado, que corrobora aí o comportamento, o que confirma, igual o pai e a mãe, né? O pai e a mãe estão ali, o filho está observando o comportamento e está repetindo. Então, ele é um modelo de sucesso, principalmente sendo um executivo, ele é um modelo de sucesso. Então, quem está ali e não é executivo, fala, puxa, tudo bem fazer isso, brincadeira, podemos brincar assim. Só que a brincadeira, né, a gente fala muito em diversidade, inclusão, a brincadeira tem que ser engraçada para todos os lados. E Exatamente. no caso não foi. Então, tem aqui para mim um grande desafio de transformação cultural e claro, é assim, para mim, eu até queria que você falasse se você concorda ou não, também me passa um comportamento machista de colocar a mulher numa situação constrangedora. Você acha ou você acha que não? Eu acho, você falou, né, que tem um histórico de fazer essas piadas de cunho sexual com todas as pessoas. Vão ter pessoas que vão achar que tá engraçado, Hum. né? Talvez um outro homem ache uma piada, ou até uma mulher mesmo ache uma piada dessas engraçada. O fato do interlocutor achar engraçado não faz com que isso seja correto no ambiente de trabalho, né? Agora, quando ele fez de um homem para uma mulher, acaba sim carregando um machismo aí. E eu duvido que após essa brincadeira ela tenha se sentido confortável e tido o mesmo desempenho nessa reunião. Com certeza não. Acabou ali a reunião para ela, né, desestabilizou, total. Né? Ou por raiva, que aí fica ali a adrenalina ebulindo em você, igual a panela de pressão, ou por vergonha, né, e constrangimento, assim, é muita exposição, né, Sim, complicado. Não tem assim, sim. mesmo que tivesse intimidade, vamos supor que fossem BFF os 2, ele não podia brincar assim na frente dos outros, né. Não, porque mesmo que eles Falar do bico do peito. Ele falaria do bico do peito da mãe dele, da irmã dele, da mulher dele? Sim. Eu acho difícil em público. mesmo que os 2 tenham, além ali do relacionamento de colegas de trabalho, mesmo que os 2 tenham uma amizade e que essa amizade, um tenha dado para o outro espaço para esse tipo de brincadeira, fazê-la no ambiente de trabalho continua errado. Porque Exata é um ato de assédio, né, é um ato de intimidação do ponto de vista de assédio sexual, né, não é uma chantagem, não é o mais grave, mas, pode não pegar no penal, mas vai pegar no trabalhista. E aí de novo, né, mais importante do que o processo lá na frente é o ambiente hoje, a sensação que Maria teve hoje, uhum. E de né. insegurança, né, também, que ela se sente insegura naquele ambiente, né. Sim, a Maria provavelmente pensou, né, o que você tem falado, né, de tá no alto escalão e faz isso, como é que é embaixo? Talvez Maria tenha pensado, se aqui acontece assim, que É, não vai adiantar reclamar para ninguém, né. exato. Talvez Maria tenha pensado, se eu falar alguma coisa, aí vai quebrar o clima total da reunião. Tudo bem, se quebrou, já quebrou para ela.
É, claro. A reunião já não está funcionando a partir daí. É, com certeza. Mas eu concordo totalmente com o que você fala em relação aos líderes. Eu acho que, hã, em termos de assédio, a gente faz a educação de cima para baixo, como eu acho que a maioria das questões, né, de cultura, de comportamento, de compliance, enfim, a gente faz essa educação, ela é de cima para baixo justamente porque o líder está sempre passando o exemplo para o liderado, né. Tá. Né, o que eu te falo sobre talvez o comportamento do João não refletir o comportamento da empresa, que talvez João tenha a ideia de que ali naquele ambiente com os pares é permitido, que com os subordinados não, porque ele vai gerar esse comportamento e vai afetar a imagem dele, e que com o superior também não. Perfeito. Tem essa questão de qual ambiente eu me sinto confortável para ter determinadas atitudes. Uhum. Perfeito. Então aqui para a gente ir fechando, né, não pode, tá. Além de não poder, João, você tem que rever aí seus conceitos, seus valores, independente da organização que você está. A gente tem que olhar um outro ser humano, né, como é que ele está recebendo isso. Então, temos aqui que atualizar as suas informações, o seu dia a dia, tem muita coisa agora que mudou, que antigamente podia, agora não pode mais. Maria, Maria, por favor, da próxima vez, treine aí o que que você pode dar de resposta, mas leve isso para cima, porque se você também não fizer isso, eu sei que às vezes dá medo, mas se você não fizer isso, outros Joãozinhos aí da vida vão fazer. Imagina uma mulher em menor situação que você, exige até algum outro homem que ouviu uma piada também, né, qualquer, vai se sentir constrangido e você sentiu na pele quanto que isso impacta. Então aqui, a minha solidariedade aí com a mulher. Os outros homens, aí eu espero que ouvindo isso também empoderem as mulheres, ou empoderem as outras pessoas que estão ali naquele ambiente, que não faz parte, é essa cultura que você quer viver. Você traria seus filhos para trabalhar nessa empresa onde tem esse tipo de relacionamento? Acredito que não. Então, a cultura não é uma palavrinha nem um CNPJ, é o comportamento dos seus líderes e das suas pessoas, muito norteada pelos seus líderes. É como as coisas acontecem no dia a dia. Então, está na sua mão. Se a cultura é boa ou ruim, a culpa é sua. Se é boa ou ruim, também o mérito é seu. Não dá para a gente terceirizar essa responsabilidade, né, Thaís? Exatamente. Eu para o João diria, bom, diria as mesmas coisas que você basicamente, mas para o João eu diria: "João, precisamos evoluir, precisamos entender que não os comportamentos que não são admitidos no ambiente de trabalho, seja piada, seja em relação a ter um tratamento duro com as outras pessoas, é preciso entender, é preciso separar esse ambiente, de trabalho, se no ambiente seu ambiente pessoal isso pode acontecer uma coisa, mas no ambiente de trabalho não pode. Maria, eu também me solidarizo muito, muito. Entendo que é difícil reagir na hora da maneira mais adequada. Entendo que a Maria vai passar pela cabeça dela várias questões antes dela tomar a decisão de fazer uma denúncia, e provavelmente essas questões acabem fazendo ela desistir. Esse é um outro cenário que a gente precisa mudar. E para as outras pessoas que estavam na sala, né, até considerando que são todos executivos, eu diria o seguinte: pode parecer que não é com você, mas é, Mas é, porque também são pessoas que precisam dar um exemplo. perfeito, perfeito. Eu acho que faltou com respeito, inclusive com eles que estavam ali ouvindo, correto? Sim, um deles poderia ter falado, né, de uma maneira muito simples: "Uau, Que isso, João, passou dos limites, amigo. Pelo amor de Deus, pede desculpa a Maria. Maria, desculpa pelo João. exatamente, Aí, exatamente, né? é, é isso aí, né, e vamos tomar um café, dar uma calmadinha e continuar a reunião". Ah, Mas principalmente, né, sendo líderes, eles também são responsáveis pelo ambiente na empresa. perfeito, perfeito. Então,
eles também não poderiam ter se calado. Exato. E aí aqui para a gente fechar, Thaís, eu quero deixar uma pergunta para o RH e uma pergunta para os CEOs, presidentes. Será que na sua empresa tenha nesse momento talvez esteja tarde, mas tem hoje em dia algum João falando para uma Maria uma piada dessa natureza? Um comentário dessa natureza? Será que você conhece a cultura da sua empresa o suficiente? Você garante que não? Está na sua mão. Se você não sabe, busque entender e busque mudar, né? Esse é o papel. Eu deixaria uma pergunta para o RH também. Eita. Será que na sua empresa existem hoje Marias que estão passando por situações desconfortáveis e não estão se sentindo seguras para procurar os seus canais de denúncia? Pois é. Você também precisa entender. Você precisa, RH, a companhia como um todo, mas um papel muito forte do RH, dar essa segurança e esse acolhimento para as Marias que estão por aí. Maravilha. Fechou, lacrou aqui. Tá? Muito bem, gente. Então, não pode. E se você quiser que a gente responda a sua pergunta, manda para a gente vai ter o maior prazer de discutir aqui. Vamos, através desse podcast, né, fortalecer nosso conhecimento para mudar o ambiente que a gente está. A gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o pedacinho que a gente está, né, Thaís? É isso. Qualquer mudança é bem-vinda, né? A grande mudança vem da soma das pequenas. Exatamente. Beijo. Obrigada, Thaís. Beijo. Tchau, tchau.